Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre da Lara. A Lara ela tem 23 anos, ela é natural de Maringá, no Paraná, cidade em que vive atualmente. A Lara tem uma página no Instagram chamada Lara Por Aí. A gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre essa página, eu posso chamar estilo de vida, né? Que ela tem vivido. A gente vai falar muito sobre isso. E também vamos tratar sobre assuntos muito interessantes, muito atuais, que é a respeito do marketing digital. E vamos falar aqui de vários ramos diferentes, né? Voltados aí para a área do turismo, para a área de hotelaria e também a gente vai conversar aqui sobre como ela tem conseguido crescer exponencialmente aí as suas redes sociais. Lara, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai ser um prazer conhecer a tua história. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou a Lara Meister do Lara Por Aí. Muito obrigada, Fábio e equipe, pelo convite. Fiquei muito feliz com esse convite. E para mim é uma honra esse reconhecimento de poder falar do maior projeto da minha vida até então. Então, eu estou muito feliz mesmo. Legal, legal. O seu sobrenome é Meister, como é que fala? Meister. M-E-I-S-T-E-R, que sou letra. Meister. E ele é de qual nacionalidade, você sabe? É alemã. Ah, legal, legal. Show, eu também tenho descendência alemã, né? Interessante. Eu vi assim e falei, poxa, diferente o sobrenome. Mas vamos lá. O pessoal que acompanha aqui o podcast sempre sabe como que eu gosto de começar. Eu sempre gosto de saber um pouquinho da história da pessoa, né? Do passado, para entender o presente, para ter uma projeção aí de futuro. Você, muito nova, 23 anos, mas com certeza já tem muitas experiências nessa vida. Né? É nova para certas coisas, é velha para outras coisas. Exatamente. Né? Exatamente. E você é natural de Maringá, no Paraná. Como que é a vida em Maringá? A vida quando você nasceu ali, para uma criança, viver em Maringá é uma boa cidade? É uma ótima cidade, tanto que foi eleita a melhor cidade do país para se viver por 4 vezes. Então, é uma cidade muito boa, que vem crescendo muito também. Em diversos ramos aqui, Maringá está sendo reconhecida do Brasil afora. Muita gente conhece Maringá de outros estados. E é uma cidade muito legal, que tem muita coisa para fazer, que tem muita gente, muitos prédios, é uma cidade muito bonita. Eu não tenho o que falar de Maringá. Legal, legal. Essa era uma dúvida, porque eu sabia a respeito desse título que Maringá recebeu, e o teu Instagram, a tua vida, diz sobre viagem, sobre turismo, né? Sobre estar em outros lugares. E a minha pergunta era justamente essa. Viver no melhor lugar do Brasil, dá vontade também de sair? Ou dá vontade de ficar? Me conta isso aqui. Você está no melhor lugar do Brasil. Então, agora eu quero saber. Muita gente tem pretensão, muita gente que eu conheço tem pretensão de seguir a vida aqui. Eu já, pelo contrário, eu tenho esse anseio de sair desde que eu me conheço por gente. Eu tinha lá os meus menos de 10 anos, na época que não existia ainda Instagram para a gente ver vídeos, TikTok para a gente ver os vídeos, YouTube já existia, mas não tinha tanto isso de vlog, de viagem e tal. Eu já ficava desbravando a internet, tentando encontrar lugares que eram diferentes. Por exemplo, eu puxava muito imagem no Google Imagens de lugares que eu queria ver como era. E eu também ficava fuçando muito no Google Maps. Eu ficava puxando o planetinha ali e ficava dando zoom, achava algumas ilhas, aí eu ia lá, pesquisava o nome das ilhas no Google. Enfim, sempre porque eu era muito curiosa e eu sempre tive um anseio de sair daqui, tanto que a minha primeira viagem internacional foi com 21 anos, e desde então já conheci 10 países, né? E ainda é bastante, mas para o que eu quero conhecer ainda é pouco. Então, assim, desde criança eu me vejo com esse anseio de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver o que é que tem, tanto em beleza natural quanto em cultura, em comidas, absolutamente tudo. Eu quero viver todas as experiências que o mundo tem para me oferecer. E tem gente que tem vontade de viajar, mas que quer aquele turístico, não superficial, mas aquele turístico meio tradicional. Sim, Óbvio que é o meu principais sonho pontos, né? também. Isso, algo assim. Exatamente, bem turístico mesmo. Eu já tenho vontade de ver o mundo inteiro
tudo que ele tem para me oferecer de muito além do que é tradicional. É o chamado turismo de pacote de viagem, né? Que vai naqueles pontos ali padrão, né? Naqueles Vamos dizer. textos, exato. E ainda tem uma palavra para isso no inglês, é World Trotter, que é tipo trotadora do mundo, quer ver o mundo, quer ver tudo que tem no mundo, e é assim que eu me reconheço. E desde criança, assim, eu sou formada em Direito, inclusive, eu segui ali a linha do que uma pessoa deve fazer durante a sua vida, até que eu me dei conta de que eu não estava feliz trilhando aquele caminho e eu ficava muito preocupada desde a época da faculdade. Entrei muito novinha, entrei com 17 anos na faculdade. Eu já pensava, poxa, eu vou virar uma advogada e que tempo eu vou ter para explorar o mundo? Eu vou viajar uma vez por ano? Isso não vai dar certo para mim. E eu me sentia culpada, achando que eu, sei lá, que eu tinha preguiça de trabalhar como uma pessoa normal. Mas aquela época eu não via o quanto a minha profissão hoje no digital, falando de viagens e de sonhos, é importante, porque aquela época eu ainda confundia o sério com o importante. Então eu achava que eu tinha que ter um emprego, mas não é assim que funciona. E hoje eu tenho essa visão. Muito legal, muito legal. É interessante isso, né? Lógico, cada carreira tem o seu desafio e, digamos, o seu status, o seu glamour, né? Aquilo que é positivo, né? Mas é interessante essa questão de que todo mundo tenta colocar a gente o tempo inteiro em caixas, né? Em padrões, e quando alguém sai desse padrão, ele é visto como doido, como qualquer outra coisa, né? E não é valorizado e fica numa situação, né? Tipo de minimamente de desconfiança. São raros os casos em que, quando sai muito assim daquele meio que padrão, que a pessoa tem incentivo no início, né? Normalmente, não, que isso, minha filha, não faz isso, ou meu filho, ou meu sobrinho, ou meu neto, ou aquela coisa que a gente, de quem nos cerca, que quem nos quer até bem, né? Mas que está acostumado a viver a vida, né? De uma forma que os nossos tempos, né? Eu acho que a nossa geração, e é justamente a internet, ela tem essa força, né? Eu peguei naturalmente essa transição mais forte de viver o analógico ainda muito forte, você também, naturalmente, mas as próximas gerações já têm um mundo menor, já tem um mundo na palma da mão, literalmente, né? Então, a pessoa tinha que fazer uma viagem estratosférica para poder ter acesso à Torre Eiffel. Hoje a gente vai lá, o Instagram ou qualquer outro ponto turístico que seja, né? O Instagram está mostrando a gente ali o tempo inteiro. Aí a gente, quando chega na viagem, fala, era isso? Já conheço, né? E não, era algo que era praticamente inalcançável. Viajar era para muito poucos, né? Uma minoria, ainda mais falando de Brasil, né? Era uma minoria muito privilegiada que tinha acesso a essas coisas há 30 anos atrás ou mais, né? Então, a gente hoje tem essa bênção, eu posso dizer, né? Esse benefício de poder ter uma vida completamente diferente, poder usufruir de carreiras muito diferentes do que os nossos pais tiveram, né? Totalmente. A internet abriu muitas portas em relação a isso. Deixou o mundo pequeno, como você bem colocou. Sim, fantástico, fantástico. E justamente quando você despertou para o marketing digital, para essa questão de turismo, porque você falou que sua primeira viagem internacional foi há 2 anos atrás, é isso? Você tem 23, foi com 21? Isso, é que eu vou fazer 24, então faz 3 anos. 3 anos atrás. E essa questão, você já desde pequena já falou, olha, eu gosto da minha cidade, mas quero sair. Qual foi o primeiro país que você foi? Eu fui para a Argentina, fui para Buenos Aires. Legal. Pertinho, a maioria... primeiro destino internacional da maioria dos brasileiros, né? Eu tive o privilégio de conseguir, juntei a minha própria graninha, com 21 anos, já estava com esse pensamento. Inclusive, estudo inglês desde muito nova, desde os meus 12 anos eu ia atrás sozinha, de aprender sozinha inglês. Depois eu fiz um curso, mas desde então estudo sozinha. E francês também estudei sozinha. Tenho estudado sozinha, na verdade, também fiz um curso do governo, então eu sempre ia atrás dessas coisas. Desde muito novinha eu já estava me programando, e eu sou uma pessoa que eu tenho os meus privilégios, mas eu vim de baixo. Por que eu vou falar isso? Eu nunca passei
fome, eu sempre tive teto na minha cabeça, então disso eu não posso reclamar. Mas como meu sonho, desde criança, sempre foi viajar ao mundo, eu já passei por muita coisa triste em relação a isso. Por exemplo, a minha primeira vez vendo o mar foi com 10 anos de idade. Depois disso, eu passei 10 anos sem ver o mar, porque a minha família não tinha condição de viajar. Então, assim, para mim, uma viagem internacional, uma viagem até nacional aqui dentro do Brasil, já era uma coisa muito distante, que eu ia ter que me dedicar muito para conseguir, porque eu sabia que a minha mãe não teria condição de me dar. Então, desde criança eu tinha um pensamento, eu vou fazer isso, é bizarro eu falar isso, porque criança não pensa tanto nessas coisas, mas eu já tinha certeza, eu falava para as minhas amiguinhas, eu me lembro que eu falava que eu ia conhecer tal lugar e tal lugar, mas assim, eu não imaginava que eu ia conseguir tão cedo, eu acho que eu foquei nisso e me dediquei, e hoje eu já conheci 10 países. Se você me falasse isso há pouco tempo atrás, eu ia perguntar como que eu consegui fazer isso? Eu acho que é aquilo de focar e utilizar tudo que eu posso a meu favor. Olha que fantástico, né? De 0 a 10 anos, o teu sonho ali, a tua possibilidade foi ver o mar. Depois de 10 a 20 foi tentar ver o mar de novo. E depois, com 21 você começou a ver países diferentes, né? Exatamente. Então, esses próximos 10 anos vão dizer muita coisa em relação Tomara, se Deus quiser. É um salto fantástico. Do 20 a 30 é um salto. Amém. Então, inclusive, falando dos 20 a 30, eu falo para todo mundo que tem um pouco mais de intimidade comigo que a minha meta de vida até os 30 anos é ter conhecido 30 países. Então, serão 30 países antes dos 30. Eu já conheci 10, já vou fazer 24. Então, eu tenho 6 anos para explorar mais 20 países. Eu não sei como, igual eu estava te falando, não sei como eu vou conseguir fazer isso, porque todo mundo sabe que viagens são muito caras, mas eu tenho certeza que alguma coisa acontecerá e que vai dar certo. Com certeza, com certeza. E você falou que o primeiro país foi a Argentina. Você sabe de cabeça aí a sequência? Só para a gente bater aqui rapidinho, que é legal saber. Calma aí que eu vou ter que fazer um esforço mental, mas eu consigo. Na verdade, meu primeiro país foi o Paraguai. Eu já fui 3 vezes, inclusive. Tem gente que não conta como viagem internacional, mas eu falo, se você vai para outro país, exato, se você vai para outro país, é outra língua, outra cultura, é outro país. Então conta. Não existe, o Paraguai é país, que é isso. Exato. Então conta assim na lista. Aí eu e meu noivo fomos para Buenos Aires, então o segundo foi a Argentina. Posteriormente, nós fomos para a Colômbia, tivemos uma escala lá de algumas horas em Bogotá. E aí depois nós fomos para a França. Paris era o meu sonho master. Paris estava no meu top 3 de maiores sonhos. O meu top 2 era Roma, que também consegui ir. E o meu top 1 é Nova York, que ainda tem um caminho a ser trilhado até chegar lá. Então o quarto foi a França, o quinto foi a Holanda, o sexto foi a Bélgica, o sétimo foi a Inglaterra, o oitavo foi a Itália, o nono foi o Vaticano e eu tô me esquecendo do 10º. Maravilhoso, maravilhoso. E a Europa, hoje eu vivo em Portugal, né? Eu tô a 1 hora da Espanha. Então, é o que o pessoal aí do Paraná fala em relação ao Paraguai. Poxa, é outro país. Exatamente. Vai falar que não. Tipo, para mim aqui seria o equivalente, né? Ao Paraguai, né? Tá do lado. Então, como é que eu vou falar que a Espanha não é um país, né? Exatamente. Entretanto, para você está muito mais acessível conseguir chegar no país do que para a gente, porque existem mais meios, né? Mais formas de você chegar, uma rapidez um pouco maior. Mas, enfim, quem quer dar um jeito. Exatamente. Um pouco mais ao sul do Brasil também já tem ali o Uruguai emendado, o pessoal do sul vai muito. Eu ainda não tive, não que eu não tive coragem, eu ainda não tive a possibilidade de fazer isso, mas também está nos planos. Não, mas é legal, é legal. Por exemplo, ali onde você esteve, né? Você tem Holanda, você tem
Bélgica, Luxemburgo, tudo muito pertinho, França, tá tudo muito perto, né? Eu estive na Itália recentemente, e no norte da Itália, e fui à Suíça. Ou seja, você está do lado, né? Algumas horas ali de carro até, né? Tem possibilidade de trem, tem como ir de avião, naturalmente, mas o meio da Europa, e um exemplo, um ponto aí para você ganhar, de repente, acelerar aí em número de países, é uma viagem para o leste europeu também. Verdade. E aí você tem vários países pequenininhos que você consegue fazer vários de uma vez. O norte da Itália é um ponto bem estratégico, porque do norte da Itália, né, você tem, em um extremo, você tem Veneza, aí você tem Croácia e Eslovênia, ali E tem a perto. Grécia ali pertinho também. Grécia aí tem que ir, né, de avião, um pouquinho mais pertinho do Mediterrâneo ali. E do outro lado você tem a França, tem a Áustria, tem Suíça. Então você pega ali um monte de oportunidades ali, é bem interessante mesmo. Muito legal essa sua meta, né? Uma boa meta. Muito bom, muito bom. E aí você despertou para o marketing digital. O que foi essa virada? Né? Porque, naturalmente, a gente consome muito conteúdo. Né? O brasileiro, principalmente, a gente está ali o tempo inteiro, né? O tal do arrasta para cima ali, né? no feed, mas é uma decisão que não é fácil. Nós normalmente somos muito mais consumidores do que produtores de conteúdo. Né? Quando que foi essa virada para você? De falar, eu vou produzir conteúdo? Então, sobre o marketing de influência, né? Nessa questão aí do ramo de viagem e turismo. Como eu te falei, eu quero viajar, eu quero explorar o mundo, então eu estava pensando em formas de como eu vou conseguir sobreviver fazendo isso, né? Afinal de contas, somos adultos e temos que ganhar dinheiro. Então ali eu comecei a estudar literalmente o que eu poderia fazer para monetizar, porque assim, eu já gostava de compartilhar as minhas experiências, as minhas viagens, naturalmente eu sou assim, para mim não é nenhum esforço editar vídeo, postar, criar roteiro, criar todo tipo de conteúdo relacionado à viagem que você imaginar. No meu Instagram e no YouTube você pode encontrar muitas coisas relacionadas a tudo do mundo de viagens, então eu pensei, como que eu vou usufruir disso ao meu favor? Eu comecei a pesquisar que existe a possibilidade de ganhar dinheiro com marketing de influência, também com o mercado de afiliados. Tem muitas empresas grandes que pagam comissão para você vender produtos relacionados à viagem, de tudo que você imaginar. Malas, entre outros produtos, e também seguro viagem e chip internacional, de tudo mesmo que os viajantes precisam. Mas sobre agora o marketing de influência. É uma coisa que já está crescendo tem um tempo, porém muita gente ainda não acatou, não viu a importância que é. E hoje eu posso te falar, naturalmente, que daqui a um tempo isso vai estar ainda mais expressivo, porque hoje o comércio, os consumidores se comunicam de uma forma diferente. Por exemplo, as pessoas têm agora, ao favor delas, redes sociais de pessoas mostrando as reais experiências de estarem em lugares. Não é igual antigamente que a gente via folders, banners de hotel, que tentava vender ali a proposta do hotel, que o hotel é bom, é confortável. Exato, estava vendendo, literalmente, daquela forma mais engessada. Você lê, aquilo não te atrai tanto já, considerando o tanto de ferramentas que nós temos hoje. Então, é aí que o marketing de influência, ele entra. Os produtores de conteúdo no ramo fazem o conteúdo do hotel, do passeio, enfim, o que quer que seja no ramo do turismo, e as pessoas ficam encantadas com o fato delas estarem enxergando uma experiência real de uma pessoa real contando, mostrando como foi, como se a pessoa se sentisse lá mesmo. Então, cria um pertencimento também, de certa forma. E também vai destacando a imagem daquela empresa do ramo turístico no mercado. Porque eu hoje, se eu fosse escolher um hotel, fosse para pagar bem ou para pagar um valor menor, eu escolheria com certeza o hotel onde tivesse alguém ali mostrando qual foi a real experiência. Com certeza, com certeza. Sem, digamos assim, né? Sem cortes, sem produções, né? A gente se conecta muito mais com pessoas reais, né? São pessoas mais alcançáveis, vamos dizer assim, né? Antes a gente tinha a influência
do grande atleta, da grande atriz, do grande cantor, ator, né? Era alguém muito inalcançável para a gente no passado, né? E hoje a gente olha assim pessoas como nós, que têm os mesmos desafios, têm as mesmas dificuldades, e estão acessando locais, né? Então, conecta muito fácil mesmo, eu acho que concordo totalmente com você, faz todo sentido mesmo. E você tem observado um crescimento nisso, no sentido de que as pessoas vão lá e falam, poxa, Lara, quero fazer essa viagem, qual dica que você me dá, né? Porque vai criando um nível de intimidade, né? Assustador, né? Porque as pessoas convivem com a gente o tempo inteiro. Elas sabem o sapato que a gente usa, a blusa que a gente tá, o que a gente faz. É muito interessante. É literalmente criar uma amizade, praticamente, né? Exatamente. Tanto que a gente já vai chegar na parte do crescimento do Lara por aí, mas já me adiantando que eu tenho recebido mensagens diariamente, tanto perguntando as coisas para mim, tirando dúvidas mesmo de tudo que você imaginar, como que funciona no aeroporto, como que funciona com a mala, como que funciona todo esse procedimento ali do embarque, como que funciona tal país que eu fui. Nossa, mensagem perguntando quais hotéis eu fiquei em Paris, em Roma, eu juro, eu já recebi centenas. É surreal, tanto que as pessoas levam em conta o que eu considero, o que eu gostei, o que eu achei legal, porque eu tô ali criando uma comunidade, são pessoas que me assistem todos os dias, porque eu criei um compromisso de postar todos os dias. Então eu já sou uma figura na qual essas pessoas estão confiando para poder falar o que foi bom e o que não foi. Sim, perfeito. Poxa, isso é fantástico mesmo. E vamos para esse capítulo, então. Onde você tem percebido esse crescimento? Quais fatores? Se a gente pudesse falar assim, ó, comecei com o Instagram com 0, só tinha minha família que me seguia lá. O que as pessoas precisam fazer para fazer o Instagram crescer, ter visualizações, ter engajamento? Conta um pouquinho da tua história, como tem sido. Então, eu acho que primeiramente ser você mesmo, porque quando você tenta vestir uma máscara, isso é insustentável ao longo do tempo e é impossível crescer em qualquer coisa, em rede social, em qualquer coisa da vida, se você não conseguir sustentar aquilo diariamente no seu pior ou no seu melhor dia. Então, acho que esse é o primeiro conselho que fica. Mas não só isso, como tudo na vida, um pouco de paciência, que é preciso também. A real do Lara por aí é que eu criei em 2022. Só que, como eu não tinha tantas condições de ir e vir para viagens, foi um crescimento mais parado até o final do ano passado. Eu viralizei em alguns poucos vídeos ali, em pouco tempo eu consegui 2.000 seguidores. E aí, ao longo do tempo, algumas pessoas já iam embora, porque é normal parar de seguir em rede social. Eu nem sou muito apegada com isso. Alguém vai acabar parando de seguir hora ou outra. Tanto que quanto mais seguidores você tem, mais gente para de te seguir. Só que, e aí eu coloquei na minha cabeça, eu não vou desistir. O Instagram ficou um tempão parado, mas eu pensei, esse é o meu projeto de vida. Só tá parado agora porque eu realmente não tô em condições financeiras de conseguir viajar mais. Inclusive, eu estava fazendo faculdade na época também, então tudo isso eram fatores que me atrapalhavam e que me estacionaram. Até o final do ano que vem, que eu tinha essa viagem para vários países e eu pensei assim, essa é a minha chance de começar e fazer crescer, e eu vou me dedicar até ver isso se tornar real, e caso isso não se torne real, eu vou saber que eu tentei desesperadamente, que eu fiz tudo que eu tinha ao meu alcance. E então, do final de 2024 para agora, acabamos de virar maio, eu ganhei quase 10.000 seguidores. Então, foi bastante. Fantástico, fantástico. E você falou que viralizou em alguns vídeos. Quais foram ali os vídeos, a temática deles, para você ter furado a bolha, como o pessoal fala, né? Eu furei a bolha com um vídeo falando sobre preços, custos na Argentina, só que hoje já não é mais a realidade, porque era impressionante quanto era barato, hoje a gente já sabe que não é mais muito dessa forma. E aí também teve vídeos sobre a Europa, sobre a estética europeia no quesito da arquitetura,
E o meu vídeo de pedido de casamento também, que o meu noivo, ele que gravou também, viralizou no TikTok, viralizou no Instagram, viralizou assim de milhões de pessoas assistirem. No total, acho que se juntar a visualização de todos, deu acho que umas quase 5 milhões de visualizações no vídeo do pedido de casamento. Que legal. Entre outras coisas, vídeos engraçados também viralizam muito, atingem 500 mil, 1 milhão de visualizações muito fácil. Porque quando é engraçado, geralmente é porque a pessoa se identifica, né? Sim. Então, eu acho que o caminho é esse. A gente tem que fazer mais do mesmo, obrigatoriamente, porque é isso que as pessoas gostam e, querendo ou não, isso é o que pode dar certo. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre tentando inovar. E o produtor de conteúdo sabe que ele está 24 horas do dia pensando ali o que eu posso fazer para me destacar, para ser diferente. Eu, por exemplo, eu posto vídeo todos os dias. Então, todos os dias eu tenho que queimar todos os meus neurônios para pensar o que é que eu vou postar hoje. Tem que ser bom, eles têm que gostar. Então, acho que é isso, é essa linha que a gente segue, não desistir. Tem dia que eu recebo menos gente, mas sempre tem gente entrando, graças a Deus. Mas tem dia que entra muita gente. Legal. Então, eu acho que é trilhar esse caminho, que é uma montanha-russa com altos e baixos, e não parar. É isso, não parar. Legal. A consistência é muito importante, né? Uhum. Isso é interessante, você falou, é verdade. Porque todo dia surgem outras coisas, surgem pessoas novas, e você manter uma consistência, né, é algo que faz, de fato, a diferença nas redes sociais, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E agora a gente já está caminhando aqui um pouquinho para o final do nosso bate-papo. Quais são os próximos passos? Falando de futuro aí. Né? Você falou que tem um objetivo até o fim desse ano, né? E quais são os planos? Você tem a pretensão de repente, sair para morar? Ou você tem a pretensão de sair para conhecer e voltar, porque você mora na melhor cidade do Brasil? Então, em relação a isso, pergunta muito boa, inclusive. E pouca gente sabe dessa minha pretensão, mas em breve eu sairei do Brasil por tempo indeterminado. E eu tô só. Tem coisas aqui ainda para resolver. Inclusive, eu tenho empresa no Brasil e tenho meu casamento, tenho a minha família. Então, a gente está dando aqui os últimos ajustes. Em breve sairemos, se ocorrer tudo da forma que estamos planejando, justamente por essa minha vontade de ver o mundo. Na minha realidade hoje, ainda é muito difícil eu explorar 20 países em 6 anos, porque para a maioria das pessoas tem gente que nunca vai nem sair do Brasil. Então, assim, é muito difícil, é muito caro. Então, eu acredito que eu tenho que estar no lugar certo para conseguir fazer isso se tornar real. Mas, óbvio, eu sou uma pessoa muito fiel a Deus, eu sou muito crente nisso, e inclusive é uma mensagem que eu passo muito no Lara por aí também, para as pessoas que têm essa impossibilidade muito grande. Eu uso muito a palavra de Deus para as pessoas não desistirem desses sonhos, então eu levo muito isso comigo. Se não for para ser, não vai ser. Mas eu tenho a pretensão, sim, de sair, a gente já tem até um país em mente, que a gente está estudando todas as possibilidades, a gente quer ser legalizado, né, morando fora, enfim, e a gente quer explorar o mundo ali, tanto que na Europa, inclusive, e a Europa é a porta de entrada para a África, para a Ásia, para lugares que são muito distantes, e ali tem uma facilidade maior de acessar. Então, é por isso a nossa pretensão maior de ser na Europa. E junto disso, eu ainda tenho alguns destinos que eu quero explorar esse ano ainda. Eu já estou fazendo as minhas propostas comerciais, estou estudando muito o ramo para conseguir convencer empresas de me contratarem para prestar serviço para elas, para mostrá-las para o mundo, porque é o que eu sempre falo, o ditado Lara por aí, é para as pessoas viajarem mais e melhor o Brasil e o mundo. Então eu estou sempre tentando mostrar isso para os dois lados, tanto para quem consome o meu conteúdo, tanto para aqueles que irão ser beneficiados com o que eu estou postando, com as empresas, né? Então, para esse ano, é isso, só que eu vou casar no início do ano que vem, então eu tô tendo que conciliar tudo. Exatamente, não é fácil por vários motivos, mas eu tenho muita fé que vai dar tudo certo, e eu também tenho outros projetos internos que são do Lara por aí, que são eu comigo mesma, vamos dizer assim, que é para ensinar as pessoas. Inclusive eu já tenho um guia de como organizar uma viagem para a Europa, um guia completo, com tudo que você imaginar, falando tudo que a pessoa precisa, dicas de experiência, coisas que tipo, é difícil de achar na internet, tem
tem tudo. Como organizar mala, checklist de viagem, tem os meus roteiros personalizáveis, tem roteiro gastronômico, tem tudo, tá completo mesmo. E eu quero expandir esse tipo de ensino para outras áreas que eu sei que eu sou muito boa. Então, eu quero ainda... Esse material seu tá em e-book, tá em vídeos? Como é que tá? Mentoria? Como é que tá esse seu material? Esse material está disponível no Kiwify, através de curso mesmo, até porque tem vídeo aula, além do e-book, também tem um e-book que você pode comprar separadamente por um valor menor, ou se você comprar todo o guia, vem tudo. Aí vem o e-book, vem os roteiros, vem o checklist, vem as planilhas, vem os videoaulas, enfim. Muito bom, excelente. Lara, prazer gigantesco conhecer a tua história, sucesso em tudo, tá mais do que convidada para um próximo episódio, porque sua vida não vai parar, né? Então, queremos saber aí os próximos roteiros, as próximas experiências. E, por favor, deixa aqui, nesse espaço que eu vou te falar, tuas redes sociais, como que as pessoas podem encontrar o seu material, falar com você, tirar dúvidas, fica à vontade que o espaço é seu. Eu queria dizer muito obrigada, né, pelo convite. Primeiramente, eu estou honrada de estar aqui, como eu já falei, então eu estou muito feliz com esse bate-papo. E sobre como as pessoas podem me encontrar, @Lara com 2 As, por aí, tipo igual está escrito aqui, só que no arroba com 2 As. E eu estou no Instagram, e eu estou também no YouTube. No YouTube também eu posto vlogs, aí os vlogs são completos, é como se a pessoa estivesse ali viajando comigo mesmo, assim, meia hora de vlog, no mínimo. E aí eu mostro tudo, eu consigo fazer o compilado das dicas, então assim, é bem completo mesmo. E no Instagram, todo mundo que me manda mensagem no direct, eu respondo. Nos comentários também, eu tô sempre tentando responder tudo, então a gente tem ali uma comunicação muito legal. E para acessar os meus cupons de desconto, o guia de viagem para a Europa, tá tudo lá no link da bio do Instagram. Excelente, muito bom. Lara, muito obrigado. Olha, para você que assistiu esse episódio até o final, não se esquece de seguir a Lara, né? Vê lá todo o conteúdo dela, com certeza ela vai te ajudar muito. Claro, se inscreve aqui também no nosso canal, deixa o teu comentário aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau, Lara. Obrigado. Tchau, pessoal. Sucesso.